E vamos discutir um pouquinho o sucesso absurdo dos animes na Netflix. E nos últimos anos é impressionante a quantidade de animes que estão entrando no catálogo da Netflix. Podem ser animes novos, podem ser animes clássicos ou animes que poucas pessoas conhecem, mas o catálogo de animes da Netflix está recheado. E isso nem sempre foi assim. Durante muitos anos, você pouco anime tinha no catálogo da Netflix. E a pergunta é, por que isso está acontecendo? Por que existem tantos animes entrando na plataforma? E outra coisa, isso está dando certo? E a resposta já começa com sim. Porque existiu um estudo que mostrou o quanto os animes estão fazendo sucesso na plataforma. E eu quero falar por que isso está acontecendo. Porque os animes parecem que estão dominando a Netflix. Porque para quem não viu, a Netflix revelou que, segundo uma empresa, mais de 50% dos seus usuários da sua plataforma assistem anime. Ou seja, cerca de 150 milhões de pessoas consomem animes na Netflix ao redor do mundo. Além disso, a quantidade de espectadores triplicou nos últimos 5 anos, com 2024 tendo 33 animes entrando no top 10 global da empresa. Como eu falei, isso é um dado absurdo, é um dado que você fica impressionado. Mas a pergunta é, por que isso está acontecendo? O que a Netflix fez para se transformar nessa plataforma referência anime, assim como a Crunchyroll é? Porque, como eu falei, o começo da Netflix com os animes não foi uma relação tão boa. Pelo menos não no Brasil, por exemplo. Porque, para quem não sabe, nas plataformas da Netflix, cada plataforma de cada lugar do mundo existem programas diferentes. O que isso quer dizer? Tem programa que é licenciado para o Reino Unido, por exemplo, que não é licenciado para a França, que não é licenciado para o Brasil. Então, cada streaming da Netflix tem o seu catálogo próprio. Tanto que, no começo, existia uma inveja aqui no Brasil dos outros países, porque mostravam o catálogo de animes da Netflix e era gigantesco. Quando a gente chegava no catálogo de streaming aqui do Brasil, a gente não tinha quase nada. Eram animes que nem estavam completos, alguns tinham poucos episódios, eram focados em muitos filmes de anime, mas você não tinha aquela quantidade absurda. Tanto que para quem gostava de anime, a Netflix não valia a pena. Não era esse streaming. Mas qual foi o ponto de virada? Para mim, o ponto de virada, quando você analisa a Netflix no começo, foram 2 animes. Saíram 2 animes da Netflix que mostraram o potencial pro streaming que essa obra tinham. A primeira foi Full Metal Alchemist e Full Metal Brotherhood. O outro foi Death Note. Quando essas 2 obras chegaram na plataforma de streaming, eles conseguiram ser tão impressionantes que Death Note e Full Metal conseguiram ficar no top 10 séries por algum tempo. Animes que não eram lançamentos, em momentos onde eles já tinham passado muito do hype. Claro, eles têm hype até hoje porque eles são obras gigantescas para a cultura de anime e mangá. Mas se comparar com o que eles já foram lá atrás, não era nem o lançamento deles. Esse foi um ponto de virada para a Netflix para pensar, talvez aqui exista um nicho de um público que tem muito interesse em consumir esse tipo de obra, mas não consegue achar. Então, com a estreia de Fullmetal e Death Note, eles conseguiram meio que mostrar esse caminho. Tinha outros animes grandes na Netflix, mas não o suficiente, porque o Fullmetal e Death Note, eles chegaram meio que junto em várias plataformas de streaming ao redor do mundo, e lá eles já mostraram essa grandeza que os animes poderiam ter. É bem verdade, esses animes clássicos que foram chegando, foram abrindo o olho da Netflix, mas não foram eles que realmente fizeram a Netflix chegar no ponto que ela está hoje de tanto sucesso. O que fez foi os seus produtos originais. Porque esse foi o diferencial que a Netflix fez. Ela começou a produzir seus próprios animes, como por exemplo, Devil May Cry Baby, você também tem o Sakamoto Days, você também tem o Blue Box, que são mais recentes, você também teve o anime de Rama Mei. Esses são alguns exemplos que chegaram nos últimos anos que mostraram o quanto os animes eles poderiam trazer mais audiência. Eles trazem mais audiência. Sem encontrar, por exemplo, Castlevania, que também foi muito importante porque ele era focado numa franquia de jogos muito grandes. Isso tudo fez com que a Netflix mostrasse o que ela queria. Queria mostrar que a Netflix não estava apenas surfando na onda dos animes, ela queria liderar. Afinal, foram muitos títulos nos últimos anos e esses títulos sempre com uma audiência muito grande e, como eu falei, sempre no
top 10 maiores obras assistidas da semana, do mês, tem no Netflix. E muita gente pode estar vendo esse vídeo pensando, pra mim não aparece tanto anime. Pra quem não sabe, o algoritmo da Netflix, ele funciona como se fosse o algoritmo de uma rede social. Ele aparece pra você o filme ou a série que ele acha que você quer assistir. Não acha que o que tá no top 10 realmente é só o pro mundo inteiro. Não, o do top 10 é pro mundo inteiro. Mas o que aparece pra você embaixo, em cima disso, são coisas que a Netflix acredita que você vai ter interesse. Tanto que tem pessoas que assistem muitos animes na Netflix e a Netflix recomenda vários. Tem muitas pessoas que não veem um anime no seu plataforma de streaming. O mesmo vale para filme de romance, terror, séries, documentários. Tudo isso, a Netflix, através do algoritmo, ele consegue perceber o que você quer ver e o que você tem interesse em ver. Então não ache estranho que eu tô falando sobre isso e você fale, anime nem aparece pra mim. Porque a Netflix acredita que o seu algoritmo não pede anime. Se você assistisse mais, ele ia aparecer mais. Se visse mais filme de romance, ia aparecer mais filme e série de romance. O algoritmo dele funciona como algoritmo de rede social. Quanto mais você pesquisa, mais ele joga coisas na sua cara. Então é por isso que é importante pra quem gosta de anime, consumir anime na Netflix. Pra mostrar que a gente quer mais e como dá pra ver, as pessoas querem, porque como eu coloquei o dado no começo do vídeo, dando muita audiência, mais de 50% da plataforma de streaming está recheado de pessoas que assistem animes como um todo. Outro fator que eu acho que é muito importante para fazer com que a Netflix tenha uma grande audiência para os animes, seria a sua grande variedade de conteúdos envolvendo esse tipo de obra. Afinal, se você quer assistir um anime de romance, você tem Blue Box. Você quer assistir um anime de comédia? Você tem Ranma May. Você quer assistir um anime mais dramático? Você tem Devil May Cry Baby. Você tem Violet Evergreen. Você tem o Castlevania. Você tem animes para todos os gostos. Esses são alguns exemplos que eu dei. Mas quando você pega a plataforma de como um todo, você tem Shonen com One Piece, inclusive com episódios exclusivos saindo até da Netflix. Você tem muitas opções. Eu acho que isso é muito importante. Quando você volta pro começo da Netflix, é impensável o que eles fazem hoje em dia. Você sai de um anime, ele já consegue te recomendar uns 3, 4 que são parecidos com aquele. E antigamente não tinha isso. Acabava um filme, ele recomendava qualquer anime pra você, o que eles tinham na plataforma. Hoje eles têm tanta quantidade de anime, eles têm tanta uma possibilidade, tantas opções, que você como público facilmente acaba conseguindo outras opções, caindo em outras obras e se apaixonando, como por exemplo, chegou recentemente na Netflix o filme Rosa de Versalhes, que mistura vários gêneros que para quem gosta de época medieval, para quem gosta de romance, mesmo que o filme não seja muito bom. Então esse é outro fator que é muito importante para aumentar a audiência, a sua grande gama de qualidade e de quantidade e de diferença dentro da plataforma. Eu acredito que esse é outro fator para ter tantas pessoas consumindo anime na Netflix. Outro fator que faz com que a Netflix tenha essa grande audiência e mostre a força dos animes seria a falta de opção de outros mercados. Porque você tem a Netflix, você tem o Crunchyroll. Só que você não tem outros streamings. Quando você pensa em streaming para filme e série, você tem vários. Você consegue ter opções vastas. Aqui, não. Aqui a gente tem a Crunchyroll, que é maior que a Netflix, acho que em anime, porque é focado em anime, e a Netflix. O resto dos streamings que existem em animes são muito poucos e não tem... Então, com isso, não chama tanto público. Mesmo que a HBO Max, o Prime Video tenha animes, o foco deles não é anime. Então você não tem tantas opções lá dentro. Então ficam esses dois meio que no mercado sozinho. Isso é outra opção muito importante. E a última e a fundamental para mim, para fazer com que os animes tenham o sucesso que tem hoje em dia, que é a mistura de tudo que eu mencionei até agora. O fator dublagem, junto com legendas. Quando você pensa... Qual que foi o discurso de muita gente nos Estados Unidos, de fora dos Estados Unidos quando chega no Oscar? Que muitos filmes internacionais não recebem o reconhecimento deles por causa que as pessoas não gostam de ler legenda nos Estados Unidos. Eles gostam de ver o filme na linguagem original. E por isso que muitos filmes internacionais acabam não tendo o sucesso que mereciam, só em premiações, mas não em público. Isso funciona com os animes também, e não funciona só nos Estados Unidos. Em vários lugares do mundo, como França, Índia, também é muito forte em questão de anime, você também tem a Inglaterra, são países que preferem assistir na sua língua. E o que o Netflix fez? A Netflix começou a investir não só no anime em questão, mas na dublagem dele. Todo o anime começou a ser dublado, as aberturas muitas foram dubladas, então a partir do que aconteceu? Você atraiu o público. Tanto que nesses dados que saíram de 50% da Netflix, tem mais gente que assiste anime dublado do que legendado, do que com legenda. Isso está nos dados também. E por que isso acontece? Porque o público prefere assistir do que ler.
Então isso também foi outro fator muito importante, porque quando você começou a dublar os animes, você começou a globalizar a obra, você começou a globalizar a marca, você começou a fazer com que as pessoas tivessem mais interesse em querer consumir aquela obra. Então isso também é um fator muito importante, porque você tem agora a dublagem, que já provou que é o que a maior quantidade de pessoas assistem, já atraindo mais público. Você coloca um streaming, onde você tem uma grande gama de animes, então você consegue atrair públicos diferentes para poder assistir aquilo. Você tem conteúdos originais que só estão na sua plataforma de streaming, então você consegue atrair mais gente. E é por isso que o anime, ele acabou sendo esse 50% da Netflix, que é o maior streaming do mundo, as pessoas veem anime. Aconteceu não por acaso, e sim por um trabalho que a Netflix veio fazendo, acostumando o seu público a poder consumir. E, de novo, a globalização, a dublagem ajudou muito a fazer a globalização, para fazer com que os animes chegassem de sucesso. E a mistura de tudo isso que eu mencionei, que fez com que a Netflix se tornasse praticamente a casa dos animes hoje em dia. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual anime original da Netflix é seu preferido? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.